16 de maio, os dons do Espírito Santo. Um aspecto particular da obra do Espírito Santo é o fato dele dar dons à igreja. O propósito desses dons é promover o crescimento da igreja, especialmente pela capacitação de seus membros para o exercício do ministério. Na Bíblia, além de promover a maturidade e a missão da igreja, os dons espirituais serviam a outros propósitos. Assim como os sinais, os milagres e as maravilhas, os dons espirituais atestavam a veracidade da mensagem do Evangelho e autenticavam seus mensageiros. Como as pessoas que entraram em contato com a igreja primitiva tinham certeza de que a nova mensagem dela sobre a salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo era verdadeira, como reconheceriam que Pedro, João, Estevão, Filipe, Paulo e muitos outros eram mensageiros fidedignos do Evangelho? Deus deu testemunho de sua mensagem e de seus mensageiros por intermédio dos dons espirituais concedidos a eles, conforme vemos em Hebreus 2, do 1 ao 4. Por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Além disso, os dons espirituais também são a manifestação da vitória de Cristo sobre seus inimigos. Cristo subiu ao céu como líder exaltado de toda a criação, tendo conquistado seus inimigos. De lá, ele enviou o Espírito Santo, cuja descida inaugurou a nova era do Espírito. Por seu triunfo e exaltação, e por meio do seu Espírito, Cristo deu dons ao seu povo. Assim, os dons espirituais evidenciam sua vitória, conforme vemos em Efésios 4, do 7 ao 12. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isto foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Continuando no texto de Efésios, vimos no versículo 11 que os líderes recebem dons para ministérios específicos. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. E assim capacitam o restante da igreja para o ministério, e essa amadurece, conforme vemos nos versículos 12 a 14, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. E com esse conhecimento, chegamos à parte final do texto em que é enfatizado a edificação da igreja em amor, nos versículos 15 e 16. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Cada crente recebe pelo menos um dom, mas esse deve ser usado para benefício comum, conforme vemos em 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Mas é o Espírito que distribui a cada um individualmente, conforme sua vontade, conforme vemos em 1 Coríntios 12, 11. Mas um só Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. Ou seja, o Espírito soberanamente distribui os dons espirituais e capacita para o seu uso. Existe uma dimensão humana correspondente. Os dons espirituais são dons para os crentes. Quando o evangelho é comunicado, é o evangelista que o compartilha. Quando um culto é dirigido, quem o faz é alguém que tem o dom da liderança. Além disso, a igreja deve aspirar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Aqueles que, como o dom de profecia, têm o maior potencial de edificar o maior número de pessoas, como vemos em 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Assim, o exercício dos dons é uma atividade totalmente humana para benefício comum. Contudo, não é uma atividade meramente humana por causa da obra do Espírito Santo. Interessante que o trabalho de alguns dons, como a misericórdia e a administração, acontece geralmente nos bastidores.
enquanto outros são mais públicos, como o de ensino e liderança. No entanto, ambos são importantes, e ninguém deve se inferiorizar pelo dom que tem, e muito menos se orgulhar por causa de dons mais aparentes. Pelo contrário, o pleno exercício dos dons espirituais é conseguido através do amor, conforme vemos em 1 Coríntios 13. Romanos 12, do 4 ao 8, apresenta alguns dons específicos e o modo como devem ser utilizados na igreja. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou quem encoraja, use o dom para isso, o que contribui, faça-o com generosidade, quem lidera, com zelo, o que usa de misericórdia, com alegria. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 10 e 11, mostra que bons administradores da multiforme graça de Deus são aqueles que usam os dons para servir os outros, e com isso, Deus é glorificado. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O amor é a atmosfera na qual se deve usar o dom. Assim a igreja faz bem em não medir seu nível de espiritualidade ou maturidade pela mera presença de ensino, misericórdia, doação, serviço, profecia e coisas semelhantes que estão ocorrendo em suas reuniões. Em vez disso, deve insistir em que seus membros que têm dons espirituais, ou seja, todos os membros da igreja, os usem para a edificação da igreja, desenvolvimento dos irmãos, pregação do evangelho e muito mais, sempre com amor e com foco no outro, para que Deus seja plenamente glorificado.